E amigas, amigos da TV 247, a gente começa aqui mais uma análise semanal com o nosso querido embaixador Celso Amorim, nessa semana, não na segunda-feira, mas na quinta-feira, 3 horas. Boa tarde, Celso, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem comigo e tudo bem. Pois é, o Brasil está nessa confusão toda, mas vai se apontando uma saída, né? A gente vai vendo as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, a CPI avançando. Vamos ter muito assunto para essa quinta-feira. O Lula circulando. Lula circulando, o Biden falando em quebra de patentes. Tem coisas se movendo. Deixa eu só agradecer, Celso, aqui, ó, Maria Camidier, que se tornou assinante, Ramayane Maia, que se tornou assinante também, e Guaraciaba Barros. Então temos novas 3 mulheres assinando aqui a TV 247, e o André Avelar dizendo: Celso Amorim vai voltar em 2022. O pessoal não está muito preocupado com a volta do Lula, já estão preocupados na montagem da equipe com a volta do Celso Amorim. Você vai voltar em 22, Celso? Conta pra gente aí. Não, é bom voltar em 22. Eu não estou preocupado com isso, além do que chanceler é uma coisa muito... Bom, é verdade que hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho também, né? Com essas coisas live e outros contatos virtuais, até estudos sobre isso, papel da diplomacia, etc. Mas a verdade é que, normalmente, o chanceler tem que viajar muito, né? Mesmo com live, se olhar para esse Blinken, tá indo para cá, para lá, e não sei se ainda tem idade para isso, mas, de qualquer maneira, eu não sei se seria convidado também, não posso presumir nada, né? Não, mas no mínimo, você será um conselheiro. Você vai ser aquele grande conselheiro de qualquer, vamos dizer assim, presidente progressista e democrático num país como o Brasil. Um palpiteiro, vamos dizer. Um palpiteiro. A sua experiência não pode ser jamais desperdiçada. Celso, hoje a gente tem muitos assuntos. Mas vamos começar pelo Biden. Eu queria começar, eu ia te propor exatamente pelo Biden, mas antes de entrar nessa questão que ele falou em quebra de... Na verdade, já entrando nessa questão da quebra de patentes, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Você, quando foi embaixador em Genebra, antes mesmo do governo Lula, você atuou nessa discussão sobre remédios, né? E eu acho que ainda era governo Fernando Henrique, se eu não estou enganado. Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso. Bem, Léo, tentando encurtar um pouco a história, porque a minha experiência nesse campo é longa, né? Porque eu trabalhei antes no Ministério da Ciência e Tecnologia, e não era especificamente a questão dos remédios, mas havia muita discussão sobre patentes também. Os Estados Unidos ameaçaram retaliar o Brasil, enfim. Mas encurtando e chegando no período que você está falando, o Brasil tinha concordado, eu não posso criticar ninguém, porque eu era membro da equipe, aliás, embaixador em Genebra, e depois fui ministro de Itamar, assinar o acordo de TRIPS na rodada uruguaia, que é o acordo sobre propriedade intelectual ligado ao comércio. E eu e todo mundo, a Índia assinou, todo mundo teve que assinar. A pressão do neoliberalismo era fortíssima, o acordo era muito negativo. Mas, com o passar do tempo, nós conseguimos preservar lá algumas ambiguidades, e com o passar do tempo foi se vendo que essas ambiguidades podiam ser exploradas, principalmente para a licença compulsória. E no governo Fernando Henrique, há que se reconhecer que a política do ministro Serra na área de saúde, quando ele era ministro da Saúde, sobretudo em relação à questão da AIDS, foi muito forte com a utilização de medicamentos genéricos. E havia medicamentos genéricos que já estavam em domínio público, mas outros que não. Outros não eram genéricos, eles já eram patenteados. Então, para obter... O Brasil tinha uma política forte e procurava negociar. Bom, em função disso, no meio tempo, até os Estados Unidos entraram com uma ação contra o Brasil por causa da nossa lei de propriedade intelectual. Olha, veja bem que a nossa lei tem muitas falhas, porque ela foi, em muitos aspectos, ela foi uma imposição de Washington, que ocorreu, sobretudo, no início, durante o governo Collor, e depois foi retomada no governo Fernando Henrique no começo. Nessa época, o Serra não era ministro da Saúde. Mas, enfim, o fato é que nós tínhamos uma política de saúde que usava genéricos, que isso era importante, e para você poder ter acesso aos medicamentos mais modernos, você precisava poder quebrar patentes ou negociar adequadamente. Então, deu-se uma batalha muito grande na Organização Mundial do Comércio, na época do lançamento do que veio a ser a rodada de Doha, e o Brasil foi o país que liderou, entre os países em desenvolvimento, a posição de que, sim, era possível quebrar patentes, no caso, através mecanismo chamado licença compulsória, para atender as necessidades de saúde.
E veja bem, porque o acordo de propriedade intelectual é um acordo mais geral, ele não é só sobre medicamentos, é sobre máquina, qualquer coisa que tenha patente, né? Garrafinha de Coca-Cola, tudo que tem patente, que não é marca, era sujeito. E marcas também estavam dentro do acordo, mas enfim. O fato é que o Brasil liderou, foi uma batalha muito forte e nós ganhamos. Nós ganhamos não porque também por méritos excepcionais, nós ganhamos porque na época havia uma ansiedade muito grande em lançar a rodada de Doha, uma rodada de negociações comerciais, por muitos motivos, mas entre eles pelo 11 de setembro. Então havia, digamos, uma grande motivação da parte dos Estados Unidos de alguma maneira lançar a rodada. Isso era uma maneira de estimular o comércio. E digamos, o que ele chamava lá a porta de entrada, em inglês ele usa essa gíria, the gateway, a porta de entrada para as negociações, e era a principal questão que opunha, digamos assim, o norte desenvolvido, o sul em desenvolvimento, era essa questão de patentes para medicamentos. O Brasil liderou essa batalha, eu digo isso sem nenhum peso, sem nenhuma falsa modéstia também, falsa ou verdadeira. O Brasil liderou essa batalha, tanto assim que essa negociação, você sabe como é que são as negociações internacionais, elas às vezes começam, na época o GATT devia ter, o OMC devia ter 150 países, mais ou menos, e as negociações foram se estreitando, tinha uns 10 ou 12 países na sala, coordenados pelo embaixador, por um ministro mexicano, e no final o mexicano disse assim, eu só quero o Brasil e os Estados Unidos na sala, porque eram os dois que representavam os povos, nem a União Europeia, nem Suíça. E eu até cheguei a falar, não, mas eu gostaria que tivesse um africano, porque os africanos são uma posição que tinha uma certa nuancezinha com a brasileira, e eu não queria deixar os africanos de lado. Mas o prestígio do Brasil nessa negociação era tal que o representante africano, que era um ministro ou um embaixador, não tenho certeza, do Camerun, disse, não, se o Brasil estiver, nós estamos representados. E nós conseguimos. E essa declaração, que é conhecida como a Declaração de Doha sobre Tríplice Saúde, ela permite que você faça licença compulsória. O que acontece e que não seja penalizado nos instrumentos da Organização Mundial de Comércio. É difícil, tanto assim que o Brasil, já no governo Lula, aí é importante dizer que a primeira licença compulsória foi concedida já no governo Lula, quando era ministro da Saúde, o ministro Temporão, por um medicamento chamado Efavirenz para tratamento da AIDS, e não foi questionado, porque aí nós estávamos protegidos por essa declaração de Doha sobre tríplice saúde. Ela é uma declaração, eu vou falar e depois vou dizer as limitações também. Ela é uma declaração muito importante, tanto que se você procurar os documentos recentes da OMS, a propósito da pandemia, ou se você for olhar também nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, o objetivo número 3 é sobre saúde, em todos esses lugares essa declaração é citada, ela é citada, porque ela é o que dá flexibilidade para você escapar das regras de tríplice. O que acontece? Acontece que muitos países têm outros acordos, então você não está livre, os países não estão livres de uma retaliação dos Estados Unidos em outro âmbito, ainda que não no âmbito do OMC, ou mesmo numa retaliação ilegal, mas que te atinja. E a própria concessão da licença compulsória é um processo complexo, que presume um tempo para consultas. Aliás, vale a pena dizer que na época, quando eu digo que o Lula foi o primeiro, na época do Lula foi a primeira licença compulsória, mas também na época do Serra, o instrumento era usado, porque a possibilidade de ter licença compulsória permitia uma negociação mais vantajosa para o Brasil, baixar o preço, etc. E tal. Bom, o resumo da ópera é esse, tinha isso. E nós conseguimos. Mas numa situação como essa, da pandemia, em que você enfrenta emergências, que não tem tempo para ficar fazendo consulta com a empresa, para ficar vendo se chega a um acordo razoável para os meios, o que você precisa é algo que foi proposto. Estou chegando no final já. Paciência, tem um pouquinho de paciência aí, Leonardo. Não, eu estou com paciência. Eu estou fazendo assim porque eu vou intervir daqui a pouco, mas só isso. Então, essa proposta da Índia e da África do Sul, que eram os nossos parceiros num grupo de 3 países que precedeu os BRICS, IBAS, Índia, Brasil e África do Sul. Esses 2 propõem, então, a suspensão total das patentes. Então, isso evita até um processo mais complicado, uma consulta que pode ser demorada, alguma negociação, você provar que não conseguiu, enfim, é uma coisa mais geral. E o Biden, por isso que eu disse, você publicou ontem, eu te agradeço ter publicado, porque eu queria deixar consignada essa minha opinião, e
o Biden, ao tomar essa atitude, ele demonstrou uma preocupação com a vida humana, pode ser também por razões políticas, não vem ao caso, que vai que mostra que a ética pode prevalecer sobre a busca do lucro, né? E faz a gente acreditar, como eu disse, que há uma evolução ética na humanidade. Eu achei uma coisa extraordinária. Se você me dissesse 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, bom, 5 anos atrás menos ainda, porque seria na época do Trump, mais ou menos. Mas, digamos, se com qualquer governo, Obama, Clinton, qualquer outro governo norte-americano me dissesse que os Estados Unidos iam propor ou iam defender a ideia da suspensão de patentes para medicamentos, ainda que restrita a um período de uma pandemia, eu não poderia crer, porque o poder das companhias farmacêuticas, das empresas farmacêuticas, é imenso, né? Enfim, então eu fico realmente gratificado que isso tenha ocorrido. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, tem que dar crédito ao Biden por ter dado esse passo. Naturalmente, como é que isso vai se realizar, não sei. Parece que alguns países europeus ainda estão resistindo. Enfim, achei interessante que o Putin já tenha apoiado também, porque isso poderia, porque eles têm a Sputnik, né? Eu não vi uma declaração muito clara da China, mas eu sei que eles não se opuseram na OMC. Imagino que eles não vão ficar contra. Mas é também, agora, além do lado, digamos assim, humano, humanitário, que é importantíssimo e não dá para separar, isso recoloca os Estados Unidos no centro, e de maneira positiva, no centro da diplomacia das vacinas, né? É muito interessante que os Estados Unidos, que estava, digamos, sendo, de certa maneira, colocado como vilão da história, porque as empresas americanas todas com patentes, cobrando caro e até com restrição às exportações, esse gesto do Biden, que é um gesto que envolve um grau importante de generosidade, porque e veja bem, não é um gesto assim, o que ele propôs é uma bobagem. Não é uma bobagem. Tanto não é uma bobagem que as ações das companhias, das empresas farmacêuticas caíram muito, 3%, 6%, dependendo da empresa, ontem, né? Então, eu acho que isso em si demonstra que e as empresas farmacêuticas todas falaram contra, o que é, para mim, uma demonstração clara de que a medida é certa, porque essas empresas são poderosíssimas, elas compram deputados, compram parlamentares. Aliás, nós temos que ver, inclusive, eu não estou aqui falando que isso tem nada a ver com compra, mas eu acho que nós temos que ver se esse projeto que foi aprovado pelo Senado não está aquém do que o Biden está propondo. Porque a minha impressão é que o projeto do Senado não acrescenta nada ao que a gente já poderia. Minha impressão. Eu também não sou um técnico, né? Eu tratei disso politicamente, mas não sou um técnico. Mas a minha impressão é que o projeto que saiu do Senado, não o projeto inicial do país, mas o que foi o substitutivo aprovado, minha impressão é que ele não acrescenta nada ao que a gente já podia fazer com base na declaração de Doha sobre tríplice saúde, e acho que está aquém do que está sendo proposto agora pelo Biden. Mas isso aí tem que ter um estudo mais profundo para confirmar. Mas é um grande gesto, muito importante. Isso é a primeira vez que eu vejo. Veja, quando houve a declaração de Doha, eu costumava dizer que o comércio é muito frio e as discussões sobre o comércio são muito, muito, muito interesseiras, né? É a lógica. É a primeira vez que uma questão, no fundo, ligada a um direito humano, o direito mais importante, talvez, que é o direito à vida, predomina sobre considerações de lucro. Foi lá atrás, na declaração de Doha sobre tríplice saúde. E agora o Biden entra nesse caminho, e, embora limitado a uma situação, mas, obviamente, uma situação importantíssima, até amplia, que ele suspende. Você sabe que não haverá retaliação, porque ele próprio está dizendo que vai fazer. Então, presidente dos Estados Unidos. Acho uma coisa formidável, tem que dar crédito. Eu vejo, como você sabe, eu faço críticas a alguns aspectos da política externa do Biden, mas, nesse caso, ele se pôs na vanguarda. Não, muito bom, muito boa a sua explicação também sobre o passado do Brasil nesse tema. O que eu queria te colocar, Celso, é de que maneira isso cria complicações para o atual governo brasileiro. Por quê? O Brasil sempre defendeu, independente de ser governo Lula, Fernando Henrique, enfim, essa posição de quebra de patentes. Isso mudou com o Ernesto Araújo e Trump, na verdade, pela sua submissão à extrema-direita dos Estados Unidos, o Brasil votou contra a quebra de patentes. Ao mesmo tempo, a gente está num momento em que o governo brasileiro está tentando, de alguma maneira, seduzir os Estados Unidos, se mostrar confiável, etc. e tal.
O governo brasileiro, com esse novo chanceler, o França, vai desfazer o voto do Araújo sobre quebra de patentes? Como é que eles vão sair desse nó agora que o Biden está com essa posição? Eles tentaram. Bom, na época do Araújo, eles nem tentaram praticamente nada, né? Era uma coisa absolutamente absurda e o Brasil, no início, inclusive, nem deu muita satisfação, se limitou a ser o único país em desenvolvimento a se opor à iniciativa da África do Sul e da Índia. Mais da Índia, né? Mas que a África do Sul também acompanhou e fortaleceu. Mas depois ele tentou dizer, não, vamos botar mais ênfase na transferência de tecnologia. E aí você lê artigos, a quebra de patentes não basta. Claro que não basta, mas ela é essencial, porque senão você transfere tecnologia a preços absurdos. E se o Brasil talvez ainda possa pagar de alguma maneira, como é que um país como Botsuana, como é que um país como a Nicarágua vai poder pagar esses preços absurdos? E, de qualquer maneira, o próprio Brasil. Para o próprio Brasil é muito pesado. Eu me lembro dos cálculos feitos na época com os medicamentos para a AIDS, que era uma coisa relativamente menor, imensa, grande, importante, mas, digamos, em números não era tão grande quanto essa pandemia, então não tão tão junta, né? E eram gastos muito grandes que o Brasil tinha, e por isso que o Brasil adotou aquela posição inicialmente com Serra e depois corroborada e até levada mais adiante pelo governo Lula. Então, como é que vai sair dessa? Não sei. E é incompreensível. Quer dizer, antes era uma submissão ao Trump. Será que existe, em paralelo à submissão ao Trump, uma submissão não só à extrema-direita, mas aos interesses das empresas farmacêuticas? Não sei. Eu não sei isso. Eu não posso fazer acusações. Eu não sou o Dallagnol que fala sem provas, mas mesmo que você não tenha convicções, você tem hipóteses, né? Hipóteses. Por que o Brasil vai seguir o interesse? Veja bem, os Estados Unidos defenderem a posição que estava defendido antes era eticamente criticável, mas era, digamos, pela lógica do mercado, compreensível. Que a Suíça faça isso, idem. Que o Brasil faça, não tem compreensão possível, porque é até impopular. Então, e aí vem todas as mentiras de dizer que vai atrasar o desenvolvimento tecnológico, atrasar nada. Pelo contrário, o Brasil vai ter mais capacidade de produção, é possível até... Veja bem, no Efavirenz, eu não conheço todos os detalhes, você talvez tenha que chamar de alguém aí da Fiocruz ou Temporão, que vai te explicar melhor que eu. No caso do Efavirenz, inicialmente nós compramos, depois se instalou uma fábrica aqui, porque aí você tem condições de produzir no Brasil. Agora, pagando um preço absurdo das patentes, não tem. Então, essa é a questão. Não sei como é que vai sair dessa. Entendi, eu acho que vai acabar mudando. O Brasil não vai poder se opor. Por mais absurdo que seja o governo, por mais enlouquecido que seja o governo, e a gente sabe que fica difícil você imaginar que ele vai se opor aos Estados Unidos nessa questão. Isso aí realmente venceria todos eles vão ter que sair da lambança que eles fizeram, né? Deixa eu trazer esse comentário do Gilberto Cruvinel, ele te faz uma pergunta, ele fala assim, a grande chanceler Amorim, a Lava Jato cometeu crime contra a soberania do Brasil. Caberia ação na justiça americana contra o Departamento de Justiça deles? Seria possível reverter a entrega do pré-sal? Essa é uma questão polêmica da relação Brasil-Estados Unidos, né, porque houve atuação internacional em tudo que aconteceu no Brasil, mas eu queria te pedir uma resposta para isso. É possível buscar reparação fora, nos Estados Unidos, em razão do lawfare? E como é que você vê também o referendo revogatório, que eu sei que é uma preocupação do Gilberto? Bem, vamos ver aí. Com relação eu acho que você tem que identificar a pessoa prejudicada, obviamente. O próprio Lula foi prejudicado, vamos dizer, mas não sei se interessaria a ele fazer isso, não sei. Aí é um julgamento político que é preciso ser feito. Num sistema diferente, as empresas, ou a própria Petrobras, não acredito que socorra nesse governo, mas com uma mudança de governo, eu não acho impossível, não. Com a prova, não sei se ganharia, porque essas questões são muito complicadas, você provar o peso que teve o Departamento de Justiça, influência, não teve dúvida que ele teve, participação, não há dúvida que ele teve, mas para provar, digamos, a ligação de causa e efeito, não sei, mas eu acho que não é uma hipótese absurda, não. Aí tem que consultar advogados americanos para saber se é possível. Deixa eu agradecer aqui ao Luciano Mendes por trazer. A gente está acompanhando, está na manchete do 247, chacina
no Jacarezinho. Hoje, 25 mortos. Vamos falar disso, evidentemente, vai ser o tema central do Boa Noite 247. Carmênia está dando aqui, mandando um grande abraço para a gente. Mas o que eu queria te perguntar, Celso, se a partir dessa questão das patentes, que era uma posição defendida pelo Lula, defendida pelo Papa Francisco, se isso abre uma perspectiva de boas relações Brasil e Estados Unidos no caso de uma eventual vitória do ex-presidente Lula, uma vez que o Biden tem adotado posições tanto na economia quanto na questão da saúde mais alinhadas com Lula do que com Bolsonaro, por exemplo. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa que talvez até muitos dos meus amigos mais progressistas não gostem. Mas eu acho que o Lula é o Biden brasileiro. Você tem que adaptar ao país. Claro que o país não é igual, mas ele é, digamos, se você pensar o que o Biden fez em termos econômicos, em termos de ação, não só para combater a pandemia, os investimentos públicos em educação, né, o combate à pobreza, o investimento em infraestrutura, os empregos. Quando ele fala jobs, 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 empregos, 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 como centro da... Isso tudo são bandeiras nossas. E ele, de certa maneira, está indo até além, não além no conceito, porque o conceito também é nosso, mas na formulação que se faz diariamente. Quando ele diz assim, não foi o Wall Street, o pessoal do Wall Street é muito legal, diz ele assim meio ironicamente, mas não foi o Wall Street que fez a América, é como eles gostam de chamar, foi a classe média, e quem fez a classe média foram os sindicatos, que a noção dele de classe média, preciso entender isso nos Estados Unidos, é uma noção de renda, né? Não é uma noção de dizer que é o trabalhador, que é o capitalista. Então, a classe média, lá, na realidade, é a grande parte dos trabalhadores, dos operários, e a preocupação dele com os operários, com os empregos. Eu acho que tudo isso é muito positivo. E isso está, digamos, ajudando, penso eu, que vai ser reconciliar os Estados Unidos consigo próprio. Eu acho que em política externa eu faço reparos, a política do Biden é um outro tema que a gente pode discutir, eventualmente, mas eu acho que em matéria da política social, a política econômica que ele está conduzindo é um exemplo. E mostra que tudo é possível. Todas essas pessoas falam, não é possível, porque não tem... Gente, mesmo que você vá pensar proporcionalmente, né, são 6 trilhões de dólares esses três planos. 6 trilhões de dólares é 2 ou 3 vezes a economia brasileira. Era 2, mas com a nossa economia andou se retraindo, sobretudo em termos de dólar, não sei quanto é que é exatamente hoje em dia. Talvez 3 vezes a economia brasileira. É muito recurso. E tem mais. Como eu costumo dizer, eu não sei. Você veja no Brasil, o grande debate era entre keynesianos e ortodoxos, né? E que os keynesianos favoreciam gastar através do consumo e através do investimento, gerar estímulos para a economia. Mas eu acho que a política do Biden está indo além do keynesianismo, porque ele já está buscando recursos para financiar, pelo menos parcialmente, os programas, através do imposto sobre os ricos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Agora que empacou aí essa reforma tributária de novo, por outras razões, a gente tem que dizer, não pode botar isso no bojo da reforma tributária, porque senão não vai passar nunca. Tem que dizer, vamos taxar os ricos, e os muito ricos. Não é preciso que as pessoas mintam e que digam. Uma vez eu encontrei uma senhora aqui na rua e disse assim, quando é que você... Me reconheceu, assim, quando é que você vai dividir o seu apartamento com os companheiros? Eu até falei, não, se a senhora quiser vir, podemos ir e tal, mas não é isso, não se trata de taxar a classe média, nem a classe média alta, é os muito ricos, o 1%, esses que se enriqueceram mais ainda com a pandemia, né? Esses têm que ser taxados para poder ajudar a financiar isso. E também, se for necessário emitir, mas também taxá-los e taxar as corporações. Tem que ser assim, gente. Não há outra maneira de você conseguir fazer com que o país tenha um progresso real, um progresso social real. Então, eu acho que, todos esses sentidos, quem pode conduzir uma política desse tipo, que, no fundo, não é um espelho, adaptada, parecida com a do Biden, é o Lula. Não é o Lula. Então, eu vejo que o Lula... E em matéria de política internacional, veja bem, não interessa ao Biden, eles não conseguiram ainda, porque isso aí é complicado. Léo, na política internacional é mais complicado, às vezes, do que na política interna, porque tem muitos fatores que pesam, tem outras relações. Mas, veja bem, não interessa aos Estados Unidos, até que está desenvolvendo uma política desse tipo, que precisa de recursos para investir em coisas pacíficas, como paz, clima, etc. Não
interessa aos Estados Unidos uma situação de crise com a Venezuela, uma situação de crise com Cuba. E quem é que pode ajudar nesse diálogo? Quem é que pode fazer uma coisa razoável, né? Sem entrar em radicalismo de nenhuma espécie, mas, ao mesmo tempo, defendendo o respeito à autonomia e à independência dos países? É o Lula, foi o que ele fez, gente. Foi o que o Unasul fez. Tem frases, se você olhar, em época de uma das muitas crises, porque passou a Bolívia, mas, sobretudo, acho que na véspera daquela crise, a própria Condoleezza Rice dizendo, não, isso aí o Brasil e a Argentina vão ajeitar e tal. Porque, claro que isso não impediu a embaixada americana de estar, por outro lado, que ali tem um Estado profundo atuando também. Mas eu digo, eu acho que quem interessa para um presidente como o Biden é uma pessoa como o Lula. Ou melhor, mais especificamente, o Lula. Porque uma pessoa como o Lula só tem o Lula. Exatamente, não, bem lembrado. Celso, para a gente mudar um pouco, então, o rumo da conversa, eu acho que essa questão Biden, patentes, eu acho que isso já está bem tratado aqui, e a gente já foi por metade. Ontem, a gente está na CPI, eu estou vendo aqui a CPI está fervendo, e ela tratando do tema cloroquina, vacinas, etc. e tal. Claramente está se apontando aí que o governo brasileiro optou por um tratamento precoce que não existe, que é ineficaz e que gira em torno de um remédio, que é essa cloroquina, que deve ter grandes interesses por trás. Eu até vou fazer propaganda de um documentário nosso que a gente está lançando. Mas enquanto acontecia a CPI, ontem Bolsonaro falou, deu uma entrevista e fez uma insinuação muito grave de que haveria uma guerra bacteriológica que a China teria inventado. Não falou China, mas ficou claro que ele se referia à China. E aí, quando ele falava sobre isso... Não, ele falou a economia que cresceu mais. É óbvio. A economia que cresceu mais, é a China. E, enfim, hoje já estava o Butantan falando que o Brasil vai ter dificuldades para trazer insumos para vacinas. Como é que você vê essa acusação sem provas de que o Covid seria um vírus inventado em laboratório para fazer uma guerra bacteriológica? Léo, isso é uma coisa tão absurda. Eu já vi declarações até de porta-voz não sei se era do Departamento de Estado ou da Casa Branca, recentemente, já no governo Biden, dizendo que não tem nenhuma prova, nenhuma indicação de que o vírus é originário de um laboratório. Então, isso é uma coisa tão fora do senso comum. Agora, o problema é que nós temos uma população muito grande que, infelizmente, não foi suficientemente educada, não foi educada como Paulo Freire gostaria que fosse, e que é crédula. Dizem para ela e ela acredita. Tem muita gente que acredita, eu não sei por que eles acreditam, mas não tem informação, recebem tudo por fontes determinadas, não só religiosas, mas há esses grupos todos que se criam, e as pessoas ficam com aquela sensação de pertencimento no grupo. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro diga, eles acreditam. Eu acho que esse número está se reduzindo, mas ele é um número ainda importante. Então, ao dizer isso, ele é curioso, porque o Bolsonaro substituiu, por pressão do Senado Federal e da sociedade civil, o chanceler, mas, ao mesmo tempo, ele está tirando o tapete debaixo do chanceler. O chanceler, uma das primeiras reuniões, não sei porque eu não acompanho a agenda dele, mas sei que uma das primeiras reuniões desse ministro, França, foi com o ministro, reunião virtual, foi com o ministro chinês. Outro dia, quando o Guedes falou também uma bobagem, que também é um absurdo, que o ministro da Economia é um duplo absurdo, porque ele não tinha também tampouco que se meter nisso. Mas quando o ministro... Bom, ele falou sem saber que estava sendo gravado. Bolsonaro falou sabendo que estava sendo filmado e gravado. Quando o Guedes falou lá aquelas bobagens todas, vai novamente o nosso embaixador, o nosso ministro das Relações Exteriores do Brasil, que parece ser uma pessoa de bom senso, embora posso não concordar com outras coisas, mas parece ser uma pessoa de bom senso, falar com o chinês e amortece tudo. Diz, não, a relação está boa. O nosso embaixador na China, que deu uma declaração muito positiva sobre que o Brasil não tem que escolher Estados Unidos e China, etc. Dizer coisas óbvias. Dizer o óbvio, dizer as coisas normais hoje em dia já é uma coisa extraordinária. E agora vai o presidente e fala isso de novo. Então, é uma tragédia. Hoje tem uma declaração aí, eu acho que é do presidente da Comissão Brasil-China, muito grave. É alguém, se eu não me engano, do PP, não é do partido de esquerda, não. Mas, que, aliás, quem mais tem interesse na China, não, hoje em dia, é o agronegócio. Então, é um deputado chamado Fausto Pinato, Celso, que representa a bancada e pediu a interdição do Bolsonaro, porque dizendo que pode ser alguma enfermidade, alguma loucura, não faz o menor sentido.